Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor, e vou comentar hoje a respeito de duas leituras que eu terminei no mês de maio. Vamos lá. A primeira leitura foi o livro Os Dados Estão Lançados, do filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre. É obra que foi escrita durante a Segunda Guerra Mundial, lançada em 1947 e também adaptada para o cinema. Você já deve ter se perguntado algumas vezes, com a experiência que você tem hoje, com a tua vivência, o que você teria feito em outra época da tua vida, em outra situação, ou até mesmo se perguntado o que determinada figura histórica, um líder político, seja lá quem for, se ainda estivesse vivo, o que ele teria feito em determinada situação. Pois bem, é a respeito dessas lucubrações, dessas possibilidades, dessas utopias, que o livro Os Dados Estão Lançados, de Jean-Paul Sartre, vai tratar. E vai fazer isso de uma forma assim bastante inusitada, a ponto de algumas pessoas pensarem que ele havia produzido um livro espírita. Vou falar para vocês a respeito da história. Trata-se de uma história sui generis, em que os dois personagens principais, Pierre e Eve, ou Pedro e Eva, vão ambos ser assassinados, cada qual em um contexto. Ele, um idealista, um agitador revolucionário, um trabalhador pobre, né? Que funda uma liga e essa liga está planejando uma revolução, um motim ou algo grande contra o administrador de uma determinada cidade. Já Eva é uma burguesa que vai ser envenenada pelo próprio marido, que é um canalha, e viveu às custas dela, do dinheiro, do dote dela, e que agora está tratando de conquistar a irmã, a cunhada, bem mais nova e inocente, para conseguir a mesma coisa. Ambos, Pierre e Eva, que não se conhecem, vão parar em outro plano, o plano dos mortos. Não se trata, como alguns podem pensar, de nada espírita. Na verdade, ele joga aquelas pessoas como mortos, que não serão julgados nem nada. Eles simplesmente, burocraticamente, se apresentam a uma determinada pessoa, uma mesinha de escritório, e se declaram mortos. E como mortos imateriais, eles não têm como mais atuar na realidade, no mundo, não tem mais como interferir na sequência de tudo aquilo que eles deixaram para trás, tudo aquilo que eles deixaram por fazer, tudo aquilo que eles deixaram a resolver. No caso de Pierre, havia preparado um golpe, como eu disse, e ele vai perceber, seguindo as trilhas como observador, ele vai observar e descobrir que tudo aquilo que ele preparou vai se tornar um grande fiasco. O governo sabe da ação deles e vai reprimir a ação daquele grupo de revoltosos de forma violenta, e seus amigos, seus companheiros, correm sério risco de vida. E ele fica desesperado, pois não pode fazer nada. A voz dele não será ouvida, o sentimento dele não se concretiza em ação nenhuma.
Já Eva vai descobrir, então, que foi o marido que a envenenou e quais são as intenções dele, e ela morreu sem ter tempo de avisar a irmã que aquele sujeito a enganava a vida toda, que existem provas, cartas de diamantes em uma gaveta e que ela pode provar aquilo e que a irmã também será enganada. Ela não pode fazer nada. Esses dois vagam pela cidade como observadores. Eles e todos os mortos vagam. Sartre aproveita para descrever algumas, vou dizer, cenas, já que foi filmado, né? Cenas ridículas em que toda uma família segue determinado nobre para ver as bobagens que ele vai fazer e para esperá-lo na hora que ele for morto. Enfim, esses dois vão se encontrar casualmente e vão conversar sobre suas vidas, mas eles não podem se tocar. Eles, nem mesmo ali, dois espíritos, digamos assim, dois pensamentos, eles não se tocam. Mas, de qualquer forma, acabam se atraindo e conjecturam que poderiam ter sido felizes, poderiam ter se amado efetivamente se tivessem se conhecido. No departamento burocrático, há um determinado artigo lá que diz que se duas pessoas descobrirem que poderiam ter se amado se tivessem se conhecido, essas pessoas teriam o direito de retornar. Não renascer. Não renascer. É retomar o ponto em que haviam deixado, ou seja, no momento da morte, eles voltariam, não morreriam, para prosseguir com consciência de que estavam ali numa tentativa de retomar o fio da história. E os dois voltam, e cada qual vai ter um momento. Eva com a irmã, a discussão com a irmã, a discussão com o ex-marido, e tudo aquilo ali, e ela vai efetivamente fugir com aquele jovem roto, pobre, né, e ninguém entende nada por que aquilo está acontecendo. E ele, por sua vez, não sabe explicar aos seus companheiros, todos trabalhadores rudes, como se envolveu com a mulher da burguesia. E pior, como ele vai descobrir, uma mulher que tem ligação exatamente com o grande inimigo deles. Sartre foi um filósofo existencialista e nesse texto apenas mostra que todos os projetos humanos perdem sentido diante da morte. Ele nos apresenta o paradoxo que é a existência, a nossa existência diante do fim inevitável. E a morte é um fato que vai nos revelar que durante toda a existência nós tivemos a liberdade e nós fizemos as escolhas. Segundo livro terminado, Hilda Furacão, do mineiríssimo Roberto Drummond. O livro, publicado em 1991, foi, como vocês sabem, adaptado para uma minissérie da Rede Globo. Fez um enorme sucesso. Hilda Furacão é uma grande crônica dos anos 50 e 60 da vida de Belo Horizonte, a vida política, a vida social, a vida intelectual, tudo que rolava por ali. E também é uma quase biografia, digamos assim, do próprio Roberto Drummond.
nós vamos descobrir logo nas primeiras leituras que o narrador é o Roberto Drummond, falando desde a saída dele da pequena cidade do interior onde ele mora, até Belo Horizonte, onde ele vai fazer uma carreira no jornalismo, na revista Alterosa, e posteriormente vai galgando aí até chegar ao estado de Minas. Ele vai ser jornalista no Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro. Enfim, ele vai ser uma figura de grande expressão. E o seu livro traz à cena grandes figuras da nossa política, grandes figuras do mundo empresarial, a intelectualidade de Belo Horizonte. Ele vai colocar tudo ali. Mas, sobretudo, fala sobre uma geografia, uma história, a Belo Horizonte daqueles tempos, e ele vai falar de diversos lugares, desde o Minas Tênis Clube, mas principalmente vai falar da zona boêmia, da Rua Guaicurus, do Café Palhares, do maravilhoso hotel onde a personagem central que dá nome ao livro, Hilda Furacão, ocupava o quarto 304 e era a sensação de Belo Horizonte. Mas e essa figura, Hilda Furacão? Como ele coloca, ela seria uma menina da alta sociedade que frequentava o Minas Tênis Clube, filha de uma italiana com um alemão, enfim, e que teria no dia 1º de abril de 1959 simplesmente deixado todo o glamour da sua vida como uma garota estonteante que deixava a todos no Minas Tênis Clube fascinados, para ir se prostituir e se enriquecer na zona boêmia em Belo Horizonte. Essa personagem é baseada em uma Hilda Furacão, mas que teria vindo lá do Pernambuco, que teria de fato se prostituído em Belo Horizonte, tinha esse nome em virtude do seu temperamento difícil, e que acaba se casando com um jogador do Clube Atlético Mineiro, e essa personagem histórica morou no México, e assim como a Hilda Furacão, criada por Roberto Drummond, vai terminar seus dias em Buenos Aires. É uma leitura agradável, sem dúvida, de um escritor que é um mestre da narrativa, e sua obra, Hilda Furacão, é colocada ao lado de várias outras obras importantes que tratam desse período, finais dos anos 50, anos 60, principalmente durante o golpe da ditadura militar, ao lado de outros grandes títulos da literatura brasileira. É isso aí. Se você está gostando dos nossos papos, indique para os amigos. Se não se inscreveu, inscreva-se no canal e até o próximo.